É um prazer conhecê-los. Obrigada, um prazer. Obrigado. Tchau, tchau. Evento a todos. Bom, pessoal, boa noite. Guardar uns 2, 3 minutinhos. O pessoal vai entrando aqui. Queria aproveitar para agradecer a presença de vocês, enquanto o pessoal está entrando aí, e colocar, né, a Comissão de Direito Digital, Internet e Tecnologia Jurídica à disposição de vocês, aqui em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Agradecer o convite, né, o Dr. Ricardo aí que intermediou todo o evento, idealizou, e, enfim, somente agradecer realmente, e em alguns minutinhos a gente vai falar aí sobre vazamento de dados, LGPD e tudo mais, que é o tema hoje em alta, né? Sim. Bom, vamos começar até em respeito aos colegas que estão aqui já. De forma oficial, então, agradeço novamente a vocês três, né? Três especialistas no tema. A gente estava conversando aqui antes até, pessoas aí que se aprofundaram e têm uma bagagem muito bacana para transmitir hoje. Título hoje: Vazamento de dados, privacidade e vigilância digital no debate da LGPD, né? Eu vou fazer uma breve apresentação de cada um dos palestrantes e, se faltar alguma coisa, eu peço que vocês complementem, tá? Doutora Camila Vilela, né? Membro aí do escritório Molina Associados. Ela é pós-graduada em Direito Público pela ACES, UNITA, mestranda em Direito Intelectual pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, FDU, FDUL. Não sei se está correto aí, me corrija se estiver errado. Está correto, sim. Doutora Cristiane Albiani, advogada, graduada em Direito pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, IBMEC, Rio de Janeiro, com Laurea Academia Summa Cum Laude. Pós-graduada. Oi? É com a Laura, Laure. Pós-graduada em Direito Tributário e Direito Processual Civil pela Universidade Cândido Mendes, autora do livro Violação de Direitos Autorais e Responsabilidade Civil do Provedor diante do Marco Civil da Internet, integrante do terceiro grupo de pesquisa do Instituto de Tecnologia e Sociedade, ITS, Rio, que teve por objetivo explorar o impacto da inteligência artificial, atualmente cursando MBA em Gestão Tributária pela USP e pós-graduação em Direito Digital pelo Instituto New Law. Dr. Ricardo Moura, bacharel em Direito, pós-graduado em Direito, Políticas Públicas e Controle Externo pela Uninove São Paulo, pesquisador nos campos de Direitos Humanos, Tecnologia e Direito
integrante do terceiro grupo de pesquisa Inteligência Artificial e Inclusão, ITS Rio de Janeiro. Antes de passar a palavra para vocês, eu quero só passar duas orientações, na verdade, para o pessoal que está aqui assistindo. A primeira é que as perguntas podem ser encaminhadas a qualquer momento pelo chat aqui, nós vamos organizá-las. E para quem quiser o certificado, colocar o nome inteiro e o e-mail no chat, que vai ser encaminhado depois por e-mail o certificado de participação, tá bom? Obrigado, boa noite, e de pronto passa a palavra para vocês aí. Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui hoje, do lado desses dois pesquisadores. Nós começamos a desenvolver pesquisas e trabalhos sobre inteligência artificial e depois fomos para outros temas relacionados à proteção de dados. E nosso encontro começou no Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, e hoje em dia a gente desenvolve alguns projetos juntos. Então, é um prazer muito grande estar aqui hoje para tratar desse assunto que é tão relevante e que nos motiva a discutir e trazer discussões cada vez mais acaloradas para a gente realmente debater. E o nosso foco agora é realmente trazer aqui esses debates, uma conversa mais dinâmica sobre esse tema que nos instiga tanto. Então, essas discussões acerca do tratamento das informações pessoais vêm ganhando cada vez mais repercussão e destaque atualmente, principalmente em decorrência desses mega vazamentos de dados que ocorreram ultimamente. Então, isso tem sido muito discutido pela imprensa, pela academia, e vem ganhando cada vez mais destaque. Na sociedade informacional na qual nos inserimos, os dados e as informações, elas representam um verdadeiro combustível essencial para o desenvolvimento da economia digital. E, assim, são considerados ativos de grande valor para essa economia, porque eles realmente impulsionam ela a se tornar cada vez mais potente, digamos assim. Isso porque servem de insumo para resultados cada vez mais eficientes nas empresas e também para a atuação governamental se tornar cada vez mais inteligente. E a popularização? Então, assim, a popularização da internet, o advento do Big Data e o desenvolvimento da inteligência artificial, eles são alguns dos pilares da nossa sociedade contemporânea, e nesse contexto a proteção de dados pessoais se torna cada vez mais relevante à medida que a quantidade de dados que é tratada, armazenada, ela aumentou exponencialmente. Se de um lado, então, a gente tem enormes avanços em diversos setores da sociedade, que são propiciados exatamente por essa maior quantidade de tratamento de dados pessoais, isso também acarretou, de um outro lado, uma maior quantidade de violações e abusos decorrentes também desses tratamentos de dados. Então, a gente pode observar que as violações e abusos à privacidade se tornaram cada vez mais frequentes. E a gente, por isso, tem que trazer essas discussões aqui. E isso também fomenta debates tanto na área acadêmica, como dentro das organizações empresariais e também governamentais. Então, essa parte da preocupação à privacidade diante do aumento de tratamento de dados e do aumento do armazenamento e etc., decorre dessa maior... a gente pode tirar disso uma maior preocupação com esses abusos em relação à privacidade. Nesse panorama, então, salienta-se a importância atinente à privacidade e à proteção de dados no desenvolvimento das novas tecnologias e das atividades de organizações públicas e privadas, onde a gente observa que se instalou um cenário de vigilância digital. E aí entra uma preocupação da gente proteger os direitos dos titulares de dados pessoais, que são instituídos na LGPD. Então, lá a gente tem elencados os direitos dos titulares de dados pessoais em relação à autodeterminação informativa, a possibilidade de retificação dos dados se estiverem incorretos, então a necessidade também de saberem para que finalidades os dados dessas pessoas estão sendo tratadas. Isso tem que ser explícito ao titular de uma maneira transparente e adequada.
tem que ser coletado também os dados que são adequados para o atingimento daquela finalidade específica, e a gente tira disso também a necessidade de minimização desses dados, que é o quê? Eu só vou coletar a menor quantidade possível de dados para atingir aquela finalidade. E também a não discriminação. Aqui eu estou citando alguns princípios e direitos dos titulares que mostram a preocupação da LGPD com o titular de dados pessoais e como ele virou protagonista dessa lei, no sentido de ampará-lo quanto à sua privacidade, nesse ambiente onde a gente observa cada vez mais vazamentos, cada vez mais quantidade de tratamentos de dados pessoais sendo utilizados nas organizações públicas e privadas. Então, no início do ano, o Brasil foi protagonista de um grande escândalo envolvendo vazamento de dados pessoais, que foi o que envolveu o vazamento de 223 milhões de cidadãos brasileiros e trouxe efeitos devastadores à privacidade, porque foram efeitos em massa e possivelmente irreversíveis. E isso a gente começa a transportar essa realidade para a necessidade de observar a proteção de dados também num estado de vigilância, como a gente vai abordar aqui. Então, os tratamentos de dados pessoais, eles possuem várias utilidades ultimamente, como a customização de ofertas, a possibilidade de marketing direcionado, a identificação de grupos de pessoas com interesses específicos, também o atingimento de prognósticos e diagnósticos na área de saúde de uma maneira muito mais eficiente, a formulação de políticas públicas mais eficazes, direcionadas realmente às necessidades prementes e urgentes da população, e também a possibilidade de alocação dos serviços públicos de acordo com a demanda. E essas são apenas algumas possibilidades que o tratamento de dados pessoais ele dá atualmente. Então, ocorre que esse aumento de funcionalidades e os avanços decorrentes desses tratamentos, eles trazem também a urgência da gente conseguir solucionar problemas derivados ao tratamento de dados pessoais, como as questões das fraudes, que a gente tem visto com muito mais frequência ultimamente, e a questão da vigilância. Afinal, as novas tecnologias, elas estão progressivamente fazendo parte do nosso cotidiano, modernizando os mais antigos sistemas de vigilância, como aqueles rastreadores de celular que existiam, sem observar, no entanto, as diretrizes e os princípios consolidados pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD. Então, aqui a gente salienta a necessidade de que essas tecnologias elas sejam desenvolvidas e de acordo com as diretrizes da lei, de acordo com os direitos, princípios, obrigações instituídas e diretrizes. Nesse contexto, então, a vigilância com o armazenamento e o fluxo de dados dos cidadãos diante da finalidade pública, ela invoca o escopo coletivo, o escopo da privacidade dos dados pessoais numa dimensão coletiva. Então, é a aplicação da LGPD com esse escopo de dimensão coletiva mesmo, de uma proteção de interesses de categorias inteiras, que no decorrer da história elas foram marginalizadas. Porque, no fim, a gente observa que a população marginalizada e etc., esses grupos de interesses, que acabam sofrendo mais com essas novas tecnologias, o que coloca em ponto também a necessidade que vem como um princípio da LGPD da não discriminação, é não utilizar esses dados pessoais de forma que possa causar uma discriminação ao indivíduo. Então, essas foram algumas considerações minhas. Eu vou passar agora a palavra para a Camila, que vai abordar mais profundamente essa questão da vigilância relacionada à proteção de dados pessoais. Muito obrigada. Obrigada, Cristine, pelas colocações. Agradeço mais uma vez aqui o convite do Dr. Rafael, da comissão da OAB, para a gente estar aqui presente nessa noite. Boa noite a todos que também estão aqui presentes, nos assistindo. Para a gente é uma honra estar aqui colaborando com esse painel. E como a Cristine bem pontuou, a LGPD veio, né, a gente já está em vigor, uma lei que a gente tem muito uma base principológica,
que foi pautada no Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia. Na União Europeia, a gente já tinha essa cultura mais consolidada, digamos assim, de ter conscientização, saber como os dados eram tratados, então, em relação não só à questão de vigilância, mas a gente partindo um pouco para capítulos atrás, entender o pertencimento do que é um dado pessoal, entender também como o titular pode agir diante do incidente, diante de um vazamento de dado. Então, essa cultura já era um pouco pautada, apesar da gente ter alguns diplomas legais aqui no Brasil, como o Marco Civil da Internet, até mesmo o próprio Código do Consumidor, que também traz alguns pontos relacionados ao como o consumidor pode se portar, até mesmo como titular, a gente não tinha uma legislação específica que tratava e relacionava-se à questão dos dados pessoais. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados vem com esse papel de realmente trazer esse pertencimento, trazer essa conscientização, e não só para empresas corporativas e privadas, mas também para questões públicas, né? E aí, partindo muito para essa questão pública, a gente vem para esse assunto da vigilância digital. A gente está nesse cenário de pandemia que nos proporciona também a gente estar junto hoje aqui em diversos lugares nesse painel, mas a gente parte do ponto que a gente está sendo vigiado o tempo todo. Então, a gente mexe em celular, a gente está compartilhando dados, a gente utiliza aplicativos, e a gente sabe que as grandes empresas de tecnologia, que são chamadas Big Techs, a base do modelo de negócio é baseado com o compartilhamento de dados. Então, empresas como a Amazon, Facebook, Telegram, a gente vê que os algoritmos são usados o tempo todo, até mesmo quando a gente quer assistir um filme no Netflix ou Amazon, a gente vê ali, indicou tal filme, mas a gente está interagindo e compartilhando nossos dados o tempo todo, e ele acaba direcionando também perfis que são próprios nossos, mas que isso gera toda a economia de dados, né? Como a Cris bem pontuou, os dados hoje é um combustível que tem uma valia muito forte, e ainda mais quando a gente entra nesse cenário remoto de teletrabalho, que a gente está todo mundo online em casa, a gente compartilha ainda mais, né? Aqui mesmo eu já vi o pessoal comentando e falando no chat, essa questão do compartilhamento de e-mail, compartilhamento de nome. A gente tem também isso muito da abertura de compartilhar dados, e a gente também tem que entender que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela não veio para inviabilizar negócios. Pelo contrário, ela veio com um sentido muito positivo de trazer oportunidades, e dentro até de uns princípios, né, a gente fala muito da questão do Privacy by Default e Privacy by Design, que é trazer a privacidade desde a concepção do negócio, ter ela estruturada por padrão, e fazer com que isso realmente gere e torne uma economia mais volátil e positiva. E aí, pensando muito na questão também da vigilância, né, dentre os eixos que irão formatar o futuro das economias desenvolvidas estão as tecnologias digitais, que podem trazer inovação, eficiência e redução de custos de transação para a sociedade e a economia. No entanto, esse caminho que a gente está partindo e caminhando para o digital é bem acelerado, e ele pode trazer também algumas ameaças, que precisam ser discutidas não só pela sociedade, mas também pelo Congresso, através de leis, através de legislações que possam trazer limites ou até mesmo abertura sobre o tema. E uma delas é a possibilidade também de se ampliar, sem os devidos controles democráticos, o uso de mecanismo de vigilância agressiva, que é baseado nessas tecnologias digitais. Então, a capacidade de vigilância em larga escala tornou-se realidade desde as primeiras décadas do século XXI. Como eu falei, né, as Big Techs, elas têm esse monitoramento personalizado de várias plataformas digitais, como reconhecimento facial, reconhecimento de voz, a gente tem o reconhecimento até mesmo de digital para desbloquear um celular, e traz esses algoritmos para o tratamento de dados biométricos, que permitem um reconhecimento não só desses dados que mencionei, mas de todo o nosso passado, tanto de todo o histórico que a gente tem do compartilhamento de informações, a questões futuras que envolvem nosso... É como se a gente tivesse uma moeda de troca para poder utilizar esses serviços. E então a preocupação é dessa disseminação, né, que vem crescendo aqui e ali, e da discussão de uma regulamentação dentre esses limites que podem ser possíveis ou não. Vários países no mundo têm usado tecnologias de rastreamento, principalmente agora nessa época de pandemia, para monitorar pessoas, no caso titulares de dados durante a quarentena, e o número de infectados pelo coronavírus, por exemplo. E a partir dessas informações são desenhadas políticas públicas e ações para conter a disseminação da doença. Porém, atrelada a essas medidas de vigilância, surge outra questão. Elas podem significar algum tipo de ameaça à nossa privacidade, e aí por isso que eu mencionei logo no início a questão da necessidade de ter a sociedade e o Congresso discutindo esse tema.
Na China e na Coreia do Sul, o governo utiliza aplicativos que permitem monitorar os cidadãos individualmente. Em Israel e Taiwan, se tem uma pessoa que deixa o celular desligado, por exemplo, pode receber uma visita da polícia que vai checar se ela realmente está em casa, cumprindo o isolamento. Aqui no Brasil, as empresas de telefonia, Vivo, TIM, Oi, Claro, anunciaram alguns tipos de medidas relacionadas e ligadas ao governo federal para que esses dados de usuários também fossem monitorados. Inclusive, aqui no estado de São Paulo também foi utilizado o rastreamento via celular para que fosse monitorado o alcance do isolamento social. E aí parte também da questão de ter gestores que agreguem esse monitoramento de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E agora a gente pode estar passando por um momento muito crucial, né, da história e da privacidade digital, que são os métodos de vigilância em massa para poder salvar a vida em todo mundo devido à pandemia. Então, isso permite que as autoridades rastreiam e reduzam a disseminação do coronavírus com velocidade e precisão, que não eram possíveis em pandemias anteriores. Mas a gente tem que lembrar das limitações da vigilância e da tecnologia, compreender também as propriedades da comunicação digital e entender também as legislações que são pertinentes e aplicáveis sobre o tema. Quando a gente fala em vigilância, como primeira aproximação, eu posso até citar o David Leon, que ele é um pesquisador sobre a área, que ele tem como vigilância a atenção focada, sistemática e rotineira aos detalhes pessoais para fins de influência, gerenciamento, proteção ou direção. Então, partindo até de uma opinião mais pessoal, né, a gente tem uma vigilância de uma forma também positiva, mas sempre pautada também nas regulamentações que existem. E aí, pensando também no cenário brasileiro, a gente tem muito essa comparação com o cenário europeu, mas lembrar que existem outros regulamentos sobre privacidade e proteção de dados pessoais, não só na União Europeia, mas também na América. Então, acho que é interessante a gente ter esse panorama e essa análise, não só no cenário legislativo brasileiro, como a Cris pontuou, a gente tem essa questão de uma lei com uma base muito principiológica, ela traz esse pertencimento aos titulares, ela traz outras diretrizes como bases legais, relações a penalidades, sanções e incidentes, mas a gente tem que partir de um panorama também ético-social, ver os impactos que isso causa relacionado a essa vigilância social e os stakeholders que estão envolvidos, então não só os titulares de dados, mas empresas privadas e organizações públicas. E por isso eu deixo também esses questionamentos para que vocês também pensem um pouco de como a gente consegue, como sociedade, promover essa proteção e essa mudança para poder receber essa vigilância de uma forma mais segura. A gente sabe que também vazamento de dados e a privacidade ela não é 100%, então a gente sempre está passível a acontecer alguns tipos de incidentes. Então, como titular, como a gente consegue também visualizar isso de um cenário preventivo. E eu concluo minha fala aqui passando para o colega Ricardo, para ele concluir e apontar outras questões relacionadas à vigilância e privacidade. Boa noite a todos e todas. Saúdo cordialmente o anfitrião Dr. Rafael Baroni, da Comissão da UAB São Paulo, as colegas Cristina Albiani e Camila Vilela, que tão brilhantemente já iniciaram esse debate. Eu fico sem saber o que falar depois que a Cristina e Camila falam, a gente fica sem, porque acho que só mesmo para complementar. Começamos dizendo que hoje vivemos uma vigilância generalizada e a proteção de dados nos remete à discussão da vigilância digital. E nesse contexto de sofisticadas tecnologias de inteligência artificial, machine learning, internet das coisas, abriu oportunidades também para uma sociedade regulada. Nessa sociedade é importante perguntar: quem vigia, quem vigia? Hoje, em alguns países, temos aplicativos de monitoramento de reconhecimento facial de pessoas que estão infectadas pela Covid-19. Esses aplicativos funcionam por meio da inteligência artificial e podem ser um pontapé inicial para novos vazamentos de dados. E para compreender o que hoje identificamos como discriminação algorítmica, é preciso também de outras vertentes. É preciso que a gente também busque fontes da sociologia, da ciência política, da educação. A doutora Cristina Albiani e a doutora Camila já elencaram os direitos que foram violados com mega vazamento de dados.
E o fato é que o contexto de pandemia também foi decisivo para que ocorressem violações imensuráveis à proteção de dados sensíveis, porquanto ferindo direitos fundamentais dos cidadãos. A abordagem do tema da vigilância digital e proteção de dados, assim como da liberdade, é tão difícil quanto o seu conteúdo, porque ao revelar as arbitrariedades e discriminação, os fluxos indevidos de dados, traz à colação a dialética da exclusão, que também faço referência à autora Baden Savaia, quando ela vai se referir a essa dialética da inclusão e exclusão, né, que o próprio poder público realiza. E o que ocorre hoje, que a gente verifica a discriminação de minorias étnico-raciais. Hoje temos a vigilância de corpos, de comportamentos, e o principal alvo da vigilância são as populações vulneráveis. As tecnologias vêm se tornando culturalmente invasivas, assim como os meios informáticos podem servir como instrumento de justiça e opressão. As tecnologias de inteligência artificial não afetam mais somente o espaço íntimo do indivíduo. Adquirem uma dimensão coletiva, como já foi dito pela doutora Cristina Albiani, avançando do núcleo duro, que está no centro da privacidade e a intimidade, para o direito à proteção de dados. O uso indevido desses dados, atualmente, reforçam racismo, discriminações de toda sorte. Fato é que a devassa de dados é perigosa, não se pode permitida de forma indiscriminada, por meio de uma vigilância digital. É inegável que estamos na era das tecnologias da vigilância e do monitoramento. Reconhecimento facial, biometria, afinal, como garantir os direitos dos titulares na era da informação? Nesse sentido, no Brasil, a vigilância digital tem suscitado forte polêmica, com a liberação de câmeras no metrô de São Paulo, o monitoramento digital do Pelourinho, na Bahia. Há também uma outra discussão, que é se essas pessoas precisam ser avisadas e também precisam ter ciência sobre a forma como essas câmeras serão reguladas pelo setor público e privado. Observa-se que sistemas de monitoramento de dados têm a potencialidade de ocasionar efeitos devastadores na esfera jurídica e na vida de indivíduos, pois podem representar restrição à liberdade do direito de ir e vir. É preciso, nesse sentido, que as tecnologias que registram deslocamentos espaciais, reconhecimento facial, tenham um tratamento diferenciado, pois, se mal utilizadas, se tornam altamente perigosas e invasivas. Hoje nós verificamos no site da CUFA, Central Única das Favelas, que divulgou em seu Instagram que está realizando o cadastramento de famílias que são carentes, né, por meio do reconhecimento facial e também da geolocalização. A gente tem que pensar como serão coletados esses dados, né, e como depois serão armazenados, porque é uma discussão que a gente vem realizando com relação ao reconhecimento facial. Diante de toda a discussão, pode-se concluir que deve haver cautela para o uso das novas tecnologias, como os drones, aplicativos de rastreamento pessoal, geoface, internet de coisas, banco de dados, para que não representem violação de comunidade da pessoa humana. Assim, na aplicação desses sistemas inteligentes, deve-se atentar para a tutela do direito da personalidade, da autodeterminação informativa, evocando também o princípio da finalidade, da transparência. Saber por que setores públicos e privados precisam dos nossos dados. Uma vez que esses dados são vazados, você não consegue prever quais os danos que eles podem causar. O poder público tem que dar exemplo aos demais, apresentando diretrizes para coletar o mínimo possível de dados com justificativas claras e objetivos, com transparência para o cidadão saber que dados serão utilizados, de que forma e para qual finalidade.
Não podemos esquecer que a ideia de privacidade parte da luta pela liberdade e pela democracia. Então, eu finalizo com os dizeres do filósofo e sociólogo alemão Erich Fromm, que em sua obra O Medo à Liberdade, ele diz: as batalhas pela liberdade foram sustentadas pelos oprimidos, pelos que queriam novas liberdades contra os que tinham privilégios a defender. Enquanto uma classe lutava para se libertar da dominação, ela própria acreditava estar lutando pela liberdade humana, e assim era capaz de apelar para um ideal, o anseio de liberdade que existe em todos os oprimidos. Hoje, na plena era da revolução digital, há novas formas de dominação e cabe pensar em políticas públicas preventivas para o melhor uso das tecnologias com o objetivo preciso de descolonizá-las. Muito obrigado. Doutores, bom, obrigado. Chegaram algumas perguntas aqui e peço que as demais perguntas sejam colocadas todas no chat e reforço a necessidade de inclusão do nome completo e o e-mail para que a OAB depois transmita aí o certificado para quem está participando. Tá, parece que está chiando aqui para mim. Tá normal aí para vocês? Chiando, doutor. Tá chiando? Tá chiando. E agora? Tá. Ok. Melhorou? Melhorou. Bom, a gente tem duas perguntas aqui e eu fiz algumas anotações aqui também. Eu vou falar minhas anotações, depois a gente parte para as perguntas e enquanto isso, as pessoas que tiverem interesse aí em fazer mais perguntas, acho que é o momento. Primeiro, novamente agradecer, né? Você veja que o vazamento, LGPD, tudo é colocado, é sempre um paradigma, né? Ou ela é o anjo da guarda ou ela é o vilão, né? Eu, particularmente, igual foi falado da questão da Netflix, da Amazon, né? Que os dados estão sendo, a doutora Camila colocou muito bem, a questão de que os dados estão sendo constantemente manipulados, né? Os algoritmos, tudo. Me dá prazer de receber no Spotify uma indicação de música que eu gosto. Não vejo isso como algo, né, nefasto. Porém, o problema é que usam, né, esses dados para o mal, né, para venda, para consumo, enfim. Então, acho que o problema está muito mais no que será feito desses dados do que realmente os dados em si, né? E até tem uma pergunta sobre isso, do Silvio, a gente vai ler daqui a pouco, mas essa parte entre ser um vilão, né, a LGPD ser vilão ou o anjo da guarda, eu acho que depende muito do interesse, né, que está envolvido em cada acesso, porque tem lá como é que diz, um clichê já muito conhecido em que os dados hoje é o novo petróleo, né, o Big Data lá. E, na verdade, não são os dados, né, na verdade são os dados transformados em informação. Eles são o novo petróleo, então já está desatualizado, né? Só que, assim, o Brasil precisa dessa lei, é uma lei que vem lá da GDPR, lá, europeia, coloca o país, né, num cenário econômico em que permite negociações com outros países, então é uma lei necessária, não só para fins de proteção, né? Mas também para colocar o país no patamar aí, mundial, né, de negócio. E aí, Exatamente. isso que eu anotei aqui. Sim, acho que foi muito rica as pontuações que você anotou. Realmente, a LGPD, até começando de trás para frente, né? Ela veio para trazer também esse patamar para o país estar adequado. Como eu falei, existem outras regulamentações, não só relacionadas ao GDPR, né, ou RGPD, não só o Regulamento Geral da União Europeia, mas tinha outros países, até mesmo vizinhos aqui, como a Argentina e o Uruguai, que já tinham uma legislação muito forte relacionada à proteção de dados, e o Brasil, de certo modo, estava passos atrás. Na Europa, por exemplo, cada país ele tinha uma legislação, não todos, óbvio, não estou generalizando, mas a maioria dos países eles tinham
Só um minuto, que eu acho que o Luiz Ricardo está dizendo que o áudio que está chiando é o do doutor Ricardo. Mas não sei. E aí, continuando, os países da União Europeia, eles já tinham uma legislação, alguns países, por exemplo, Espanha, Portugal, eles já tinham uma legislação relacionada à proteção de dados local. Então, quando o GDPR entrou em vigor, foi para unificar, então era um dos motivos deles terem feito um regulamento geral na União Europeia para unificar essas legislações locais, para trazer também essa questão que a gente bem mencionou aqui, dessa questão dos titulares, trazer mais segurança, trazer mais transparência, que também foi comentado no chat que eu estava acompanhando. E como o doutor Rafael pontuou também essa questão do compartilhamento de dados, eu também amo quando vem um filme indicado pela Netflix ou até mesmo uma playlist pelo Spotify. Eu acho que a questão dos dados é realmente, ao meu ponto de vista, né? A gente não vê LGPD como um vilão, mas a gente também tem aquele pé atrás, também não vê como anjo da guarda. É uma legislação que, por mais que a gente mencione que ela é nova, ela não é tão nova, as discussões já vêm há anos, não só da área de pesquisa, mas até mesmo dentro do próprio Congresso. Existem também projetos de tramitações atuais que, inclusive, estão querendo postergar, mais uma vez, a vigência, principalmente relacionado às sanções. Posso até pegar aqui a tramitação e depois compartilhar com vocês no chat. Então, tem uma gama de questionamentos e pontos que estão sendo discutidos ainda nesse processo. E é o que eu sempre falo, assim, acho que o mais importante é a conscientização, não só a gente como titular, mas a gente como cidadão, a gente como operador do direito, principalmente, de entender esse pertencimento desses dados, entender esses valores, não só o valor econômico, mas até mesmo o valor pessoal, entender que é um direito fundamental, entender também os vieses e fronteiras relacionadas à questão ética e social, e principalmente, né, aí trazendo para o ponto de debate que a gente traz hoje, o quanto a gente é vigiado e o quanto isso pode ser negativo ou positivo, que eu acho que é a questão mais crucial desse debate. Saber até quando essa vigilância realmente ela pode ser negativa para a gente ou positiva, já que a gente está sendo vigiado o tempo todo. Exatamente. E pegando o gancho do que a Camila falou, eu acho muito interessante a gente observar a proteção de dados pessoais nesse aspecto da cultura de proteção. Porque, como a Camila bem explicou aqui, essa cultura em outros países ela já é, de certa forma, mais enraizada pela própria história deles com esse aspecto regulatório. Então, como ela disse, antes já existiam legislações esparsas e etc., e depois, com a consolidação disso, em leis gerais, aquilo ganhou mais força, mas, na verdade, aqueles direitos já existiam de uma certa forma ali, sendo exercidos, os titulares já tinham uma conscientização maior desses direitos, e aí surge a importância da gente também conseguir implementar essa conscientização em relação às organizações públicas e privadas. Como bem o Ricardo trouxe aqui também, o poder público dando exemplo de como tratar bem esses dados, dando transparência ao cidadão, de como vai ser realizado o tratamento, de que forma, que dados vão ser coletados. Então, assim, aqui vai ser necessária a implementação de uma cultura. Eu acredito que a LGPD ela tem esse papel de também, claro, com os operadores de direito ajudando nisso, com a academia discutindo, como a gente vem discutindo aqui, com o poder público atuando quando ele for desenvolver novas tecnologias relacionadas, por exemplo, à segurança pública, instituindo regulamentações que estejam de acordo com a LGPD, dando transparência ao cidadão. Então, tem formas nas quais a LGPD ela vai ter uma efetividade maior e vai garantir que o cidadão ele tenha que a cultura da privacidade ela ganhe maior força e que o cidadão ele também tenha uma conscientização maior dos seus direitos nesse contexto. Eu concordo plenamente com vocês no aspecto de Netflix, desses aspectos todos que melhoram a nossa vida, essa customização, esse marketing direcionado.
Quantas vezes vem aquele curso que você queria, exatamente o que você estava precisando, e você se depara com aquilo? Normalmente a gente não conseguiria essas facilidades. Realmente são facilidades muito decorrentes desses tratamentos, do uso de inteligência artificial e etc. De forma muito importante, e como vem sendo discutidos em outros países, na Europa e etc., como essa utilização da inteligência artificial e dessas novas tecnologias, ela pode se dar de maneira ética. Então, assim, a gente tem que saber para que aqueles dados estão sendo utilizados, estão sendo compartilhados. Porque da mesma forma que pode vir aspectos muito positivos relacionados à otimização de processos, de customização e etc., por outro lado, você pode utilizar, por exemplo, informações de saúde, uma farmácia. Eu vou comprar remédios relacionados à minha saúde, etc. Se eles compartilham, por exemplo, com o meu plano de saúde, com planos de saúde, pode ser que aqueles dados sensíveis meus impliquem em quanto eu vou pagar no meu plano de saúde. Então, causando um prejuízo, por exemplo, a mim. Ou quando uma base de dados de inteligência artificial, ela não é, os algoritmos, né? Eles não são formatados de uma maneira muito com diversidade de dados, podem ocorrer discriminações horríveis. Então, a gente viu o caso da Joy, por exemplo, de reconhecimento facial, que a inteligência artificial relacionada ao reconhecimento facial não reconhecia a face negra. Então, a gente tem aqui aspectos muito delicados relacionados à ética. E quando a gente coloca em pauta a questão da vigilância, isso ganha contornos muito palpáveis, essa necessidade de observar a regulação de novas tecnologias, relacionando-as com aspectos éticos e com a efetivação de princípios e direitos fundamentais. Então, a gente sempre pensar que o desenvolvimento de novas tecnologias ela não pode se dar de uma forma indiscriminada, e como às vezes a gente observa que o poder público acaba fazendo de uma certa forma, porque a gente não sabe, fica uma coisa um pouco sem a gente conseguir ver de forma cristalina para que vão ser utilizadas essas imagens, para quem serão compartilhadas essas imagens, por exemplo, nessa questão de tecnologia relacionada à segurança pública dos metrôs e aqui no Pelourinho também, em Salvador. Então, a gente vê que falta uma transparência ao cidadão, que deve vir, essa transparência ela não tem que vir pura. Na minha opinião, ela só vai ter efetividade se vier com uma conscientização da população. Porque não adianta eu falar para uma população que não entende os direitos dela. Então, o primeiro passo é você conscientizar, colocar todo mundo no mesmo patamar de entendimento dos seus direitos, de como eu posso reivindicar também esses meus direitos, e etc., para depois que eu tiver essa base consolidada, eu conseguir, falando a mesma linguagem, falar para ela como os dados delas são tratados, de que forma, para que finalidade, que não está prejudicando, que, no caso, tudo bem para a segurança pública, em que termos eu vou compartilhar esses dados para quem? Então, isso coloca realmente em pauta essa questão da necessidade de regulação de novas tecnologias, e que isso tem que ser pautado em diretrizes, né? Obrigada. Vocês têm alguma ponderação em relação a isso? Querem fazer algum comentário? Vamos para as perguntas. Eu acho que podemos ir para as outras perguntas do chat. Acho que temos 4 perguntas, isso. Bom, na ordem aqui, ó, o Luiz, ele fez várias, acho que eu vou passar todas, aí vocês avaliam. De que forma são aplicáveis as proteções de dados e tratamentos de forma indicada? Essa proteção de dados são armazenados por meio de switches gerenciáveis? Na realidade, de acordo com o projeto de lei 1179 de 2020, ela institui normas
transitórias para a regulação de leis de direito privado. Mas como estamos em uma pandemia, como ficará essa questão em um ano tão anormal, já visto que o prazo da lei não foi adiado, que deverão entrar em vigor em agosto de 2021. Essa ação presidencial em 2022, ano esse que não impediriam que se valesse. Vocês querem que eu faça fragmentado, talvez? Acho que pode continuar. É que estava chiando um pouco, mas já concluiu, porque eu também estou acompanhando pelo chat aqui. São essas, então, né? Já foi. Quer comentar? Eu acho que vamos uma por vez. Vamos com o Luiz primeiro. Tá certo. Estava chiando, eu vou... Quer repetir? Seria... Pode ser. Quer que funcione? É que ele fez várias perguntas, né? A primeira deles foi: de que forma são aplicáveis as proteções de dados e tratamentos de forma indicada? Ela é bem genérica, né? A pergunta dele. Se eu entendi muito bem, mas se ele estiver falando em relação à segurança da informação, como a Camila tinha apontado aqui, e, enfim, a lei ela foca muito nos aspectos de prevenção. Então, se indica uma necessidade de reformulação de políticas internas relacionadas à segurança da informação, com a utilização de sistemas mesmo que guardem informações de uma maneira mais segura. Então, a gente observa essa questão de políticas de privacidade, de também documentação relacionada a compliance e etc., que trazem essa maior proteção dos dados. Então, é todo, na verdade, um ecossistema preventivo que visa essa proteção. A gente não pode falar em um aspecto só, né, Camila? São várias... Exato. E aí ele fala também dos switches gerenciáveis, né? Para quem não sabe, existem switches gerenciáveis e não gerenciáveis, e eles geralmente são utilizados nesse meio de vigilância, porque eles podem isolar o tráfego de dados com base em diferentes grupos, como usuários, convidados, backups, gerenciamentos, servidores. Isso não só oferece aos gestores e empreendedores uma melhor maneira de controlar esse tráfego de dados, mas também fornece uma forte proteção para toda a rede. Então, acho que talvez nesse sentido também que ele falou, né, dessa questão dos switches gerenciáveis, para como isso seria tratado e armazenado, se é que eu entendi a pergunta, mas acho que foi mais ou menos nesse sentido. E aí eu trago esses pontos que a Cris falou, né, a gente tem medidas e diretrizes dentro da própria Lei Geral de Proteção de Dados que podemos adotar dentro de um programa de conformidade, dentro de um compliance, seja no órgão público, na área pública ou na área privada. E através dessa gestão de dados, a gente tem que entender, né, desde a fase de mapeamentos, onde estão esses dados e como eles são tratados, e saber se eles são segregados ou não, se eles são gerenciáveis ou não, e aplicar a medida correta de acordo com cada finalidade, com cada tratamento de dados, entender não só os princípios, mas todos os outros pontos que são pautados na LGPD. E aí eu acho que a outra pergunta dele, agora eu abri aqui a abinha para ficar mais fácil de acompanhar, era em relação às normas transitórias de regulação de leis jurídicas, de direito privado. Ele fala em relação que, como estamos na pandemia, ficará essa questão de um ano tão anormal, e, enfim, né, questão do prazo. Eu até já tinha um pouco falado sobre isso antes, que eu tinha visto já essa pergunta, até compartilhei no chat com vocês, de projetos de leis que ainda estão tentando adiar a entrada em vigor, né? Não em vigor, porque a lei já está em vigor, mas em relação às sanções. Até então, no momento, o cenário atual que temos que a partir de agosto, entre as sessões e a questões presidenciais de 2022. Esse cenário pode mudar? Pode. Não só pela situação que a gente está atualmente de pandemia, que é um pouco incerta em alguns aspectos, mas até mesmo com relação à economia no geral. Então, situações que a gente tem que acompanhar, por isso que eu compartilhei com vocês no chat, para a gente ter um panorama mais assertivo.
O Silvio também falou que com a implementação da LGPD é correto afirmar que não haverá uma maior segurança, mas sim transparência nos dados que são utilizados e para que são necessários. Eu acho que a gente também falou um pouco disso aqui, tanto o Ricardo como a Cristina também pontuaram. Acho que a gente não só tem uma maior segurança, eu acho que são outros valores e fatores que estão por trás da LGPD, não só segurança, mas como o Silvio também mencionou e a Cristina e eu tinha falado antes, a questão da transparência, né? A gente fala muito da conscientização e a conscientização vem nesse aspecto da transparência, do titular não só entender para que pertencem seus dados, mas entender como eles são tratados e como eles estão sendo utilizados no mercado, seja por uma Big Tech, como eu citei, ou seja até mesmo por uma ótica, por uma empresa do plano de saúde, como a doutora Cristina mencionou, enfim, como esses dados eles estão sendo utilizados. A gente não tinha essa cultura tão enraizada, essa cultura tão forte anteriormente. Poucas pessoas, não estou generalizando mais uma vez, que tinham essa questão do pertencimento, de saber, meu dado, por exemplo, numa farmácia é compartilhado para X finalidade. E eu falo esse exemplo da farmácia, que é o exemplo mais geral, mas a gente compartilha dados o tempo inteiro. O tempo inteiro, a gente sempre está trocando, como eu falei, é uma moeda de troca. A partir do momento que a gente cria uma conta no Instagram, não é porque o Instagram é gratuito, é porque eles estão utilizando aquilo para algum perfilamento, para alguma questão de marketing, para oferecer a vocês alguma coisa. Então, os dados, hoje em dia, eles são utilizados como moeda de troca. Então, eu acho que sim, voltando à pergunta, né, a gente traz uma maior transparência, a LGPD ela vem com esse aspecto dessa implementação, ela já está em vigor, mas ela também pode trazer uma maior segurança a partir do momento que ela é adequada da forma, implementada da forma correta, de acordo com todos os artigos e diretrizes e princípios que estão elencados. Eu gostaria só de acrescentar, Camila, aquilo que você já falou, só reiterar, na verdade, que a LGPD apesar dos estigmas e como a gente falou aqui, que às vezes ela vem como uma vilã e etc., ela não vem para impossibilitar negócios. A ideia não é essa, né? Então a gente tem que ter isso em mente, de que ela vem como uma forma de trazer também uma maior transparência aos negócios que já existem. E porque às vezes a gente acha que algum tratamento não pode ser realizado, mas, na verdade, aquele tratamento é legítimo, é um tratamento que a organização pode fazer, só que a questão é mostrar ao titular como está sendo feito esse tratamento, como está sendo feito o compartilhamento das informações dele. Então, eu acho que é muito nesse sentido também, né? Exato, acho que transparência é um dos pontos cruciais, né, que seja uma organização pública ou privada, como a gente já pontuou aqui, essa questão da transparência é essencial, para que tenha essa comunicação, tenha esse canal de comunicação de duas vias, né, não só da pessoa que está tratando o dado, mas como esses dados estão sendo tratados. Tem uma pergunta aqui do Alex. A reflexão que gostaria de trazer é: quais as políticas públicas vigentes para minimizar os danos da transformação de dados em informação? Quer falar, Camila, alguma coisa em relação a isso? Eu acho que esse processo realmente de transformar dados em informação está relacionado à questão da segurança da informação, né? E esses aspectos de políticas internas da organização. Mas, se a Camila quiser acrescentar alguma coisa, algum ponto, ou o Ricardo. Sim, de políticas... Alguém está falando? De políticas públicas, como eu tinha até mencionado, né, a questão do governo de São Paulo e empresas de telefonia e tecnologias no geral, utilizando os dados, acho que questão de políticas públicas vigente para minimizar os danos de transformação em dados, a gente tem a parte legislativa mesmo, então não só a LGPD, mas como eu sei, a gente tem o Marco Civil da Internet, nós temos também legislações que estão sendo estudadas e em trâmite no Senado e no Congresso, nas casas legislativas, que pautam esses pontos específicos de como minimizar esses danos de dados. A gente sabe que a LGPD também é aplicada não só para empresas privadas, mas também para empresas públicas, então, se a gente partir desse pressuposto e dessa legislação, a gente já consegue visualizar um cenário melhor de políticas públicas vigentes. Agora, tem uma questão também que está sendo bastante debatida agora,
que é um embate da Lei de Acesso à Informação, né, nesse aspecto público Sim, também. exato. E eu acredito que essa discussão ainda vai se desenvolver de uma maneira mais profícua daqui por diante. Mas, assim, Exatamente. E temos que pensar também, né, que todas essas leis elas vão muito em consonância com o avanço tecnológico. Então, a gente vive numa sociedade que hoje a base é muito tecnologia. É difícil você não estar conectado o tempo todo, porque a gente sempre está se comunicando, seja por e-mail, seja por WhatsApp, seja por plataformas e aplicativos sociais. É raro a gente ficar um momento offline. E também lembrar que a LGPD, ela vale para os dados e informações que são tratadas não só no mundo online, mas também no mundo offline. Por mais que a gente fale muito dessa questão da tecnologia e do advento dessa era digital, do Big Data, das Big Techs, a gente tem que voltar um pouco atrás também, que a gente sabe que tem armazenamentos de dados em espaços físicos e esses tratamentos e essa atenção também é essencial. E aí, voltando um pouco para o chat, e aqui, Diana também, acho que é Diana, que ela fala que ela está assustada com a sobrinha de 10 anos, que fala por postos e opções de aplicativo, e estão acompanhando a vida dela por ela mesma. E aí a gente traz outro ponto também de análise, né? A gente tem gerações e gerações, e hoje a geração, né, quem nasce hoje e outras gerações mais novas, que é a Z e a Y, por exemplo, já nasce com o celular na mão. Antes a gente ainda tinha aquela coisa de vou aprender a mexer no aplicativo. Não, principalmente com a era do TikTok, o pessoal fazendo vídeos o tempo todo, a gente vê que essa nova geração, ela já nasce compartilhando dados, compartilhando informações, compartilhando essa questão dos gostos. E isso também é uma situação preocupante, porque quando a gente fala de conscientização, não é só conscientização dos titulares, nós que estamos aqui, mas até mesmo assim, uma questão educacional. Que tal trazer uma pauta sobre privacidade e proteção de dados pessoais para a escola? Que tal isso ser uma cadeira realmente para que as pessoas estudem isso desde o início, assim como deveria ser com a questão de Constituição e direitos fundamentais. Então, são discussões e medidas que podem ser tomadas para que até mesmo crianças também saibam e tenham um pouco de consciência dessa questão de dados pessoais, dessa questão da privacidade, e entender como esses cenários, já que elas estão imersas nisso, né, já que elas já nascem nesse contexto, como eles podem ser melhor tratados, melhor utilizados e ter um pouco mais de conscientização também. Até parando para pensar nisso, nessa importância dos titulares, crianças e adolescentes que produzem tantos dados ultimamente em relação a isso, porque a repercussão desses dados ele vai se dar daqui a uns anos também. Exato. Então, se você para pensar que ultimamente a gente existem possibilidades de tratamento de dados em seleções de pessoas, né? Em empresas, por exemplo, e que se utilizam de dados disponíveis na rede, isso fica muito em evidência, né? Por exemplo, será que, olha esse aspecto, será que aquele dado produzido por uma criança pode repercutir de alguma forma em um processo seletivo anos depois? E até que ponto isso é razoável ou não? Então, se você tratar essa conscientização e a Camila bem pontuou, até mesmo nas escolas, trazendo essa discussão, olha o quanto você pode minimizar de riscos em relação a possíveis prejuízos que possam vir à tona. Então, é muito interessante. Acho que é uma questão muito de alfabetização mediática e informacional. Então, a gente entender mesmo como são tratados esses dados, o que é privacidade, o que é proteção de dados pessoais, o que é segurança da informação, muito desde cedo. E não apenas quando tem um incidente e um vazamento, por exemplo. E a gente pensando nessa questão também da alfabetização, até trago uma comparação com a Alice no País da Maravilha, né? Que acho que todo mundo aqui já assistiu. E ela ingere um líquido, fica menor, depois ela tem que comer algo para ficar maior. E é justamente a questão da informação que faz que ela trilhe toda a jornada dela dentro, né, da história, enfim, de fadas. E é justamente isso que a gente tem muito hoje, né, das pessoas, de como elas se empoderam através da informação. A gente também tem a questão de fake news, a gente tem a questão agora do stalking e outros pontos. Quando a gente parte para essa área
do digital, a gente vê questões em análise que são bem mais amplas, que também estão relacionadas à vigilância. E como a gente consegue, então, empoderar pessoas para que eles tenham um estilo de vida, a procurar, avaliar, usar e criar essas informações de forma efetiva para atingirem suas metas pessoais e sociais e também ter esse ponto forte na área educacional. A gente falou aqui posso, Ricardo? Que a gente falou aqui dos aspectos devastadores, né, da informação, mas esse aspecto que a Camila trouxe é muito importante, que ao mesmo tempo que a informação ela pode servir entre aspas, para discriminar, ela tem o poder de incluir. E por isso que a gente traz aqui também essa importância da regulação das novas tecnologias. Ela pode ter a neutralização dessas informações que possivelmente seriam discriminatórias, no sentido de fazer com que as novas tecnologias, como inteligência artificial e etc., sejam, na verdade, utilizadas como instrumentos de inclusão e não de exclusão. Bem pontuado. Voltando ao assunto que foi tratado das políticas públicas, a Camila fez menção a políticas públicas do setor privado. A gente também tem que pensar na importância das políticas públicas pelo poder público. Doutor Ricardo, só para... Está cortando bastante. Doutora Cristiane, acho que se puder fechar, talvez isso. Nós precisamos também pensar também na implementação dessas políticas públicas pelo poder público, né, que é muito importante, porque a gente verifica a própria questão do reconhecimento facial, que recentemente eu vi uma notícia no Instagram do professor Danilo Doneda, que as tecnologias de reconhecimento facial já estavam sendo utilizadas nas aldeias indígenas, né? Vocês imaginam como seria esse estranhamento para as populações indígenas com o uso dessas tecnologias de reconhecimento facial? E também nós temos que pensar que no centro dessa tutela jurídica está o ser humano, né? Ele está no centro da tutela jurídica, né? Que a gente precisa garantir a dignidade da pessoa humana. Então, para essa garantia, o Estado precisa implementar políticas públicas efetivas, né, de coleta, tratamento, compartilhamento de dados, e para que essas populações, para diminuir também, né, essa discriminação com relação a essas populações, que geralmente são utilizadas com forma também discriminatórias, e no enfoque de todo esse debate, a gente precisa pensar que a gente não tem só as tecnologias, a gente tem outros conceitos também que precisam ser trazidos para a discussão, como a questão do racismo de Estado, questão da equidade racial. Então, são diversas questões que a gente precisa também trazer para a discussão das novas tecnologias. Teve, acho que mais uma última pergunta aqui, né, referente aos menores. Eu acho que é uma questão de conflito de princípios, né? Então, óbvio que, dependendo do grau aí, mas eu deixo para vocês aí a pergunta sobre os menores, LGPD e questão de resguardo de vida. Deixa eu dar uma olhada aqui. Estamos tratando de dados sensíveis no que se refere aos dados de menores de idade. Quanto ao setor de recursos humanos, o que é mais indicado para que sejam mantidos esses dados sensíveis de forma mais eficaz e como praticar a fiscalização de forma eficiente. O DPO poderia, de certa forma, utilizar essas informações para resguardo. Bem, em relação a dados sensíveis, né, dados de menores, existe uma base legal para esse tratamento. Os dados sensíveis, eles são tratados de uma forma diferenciada pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Existe um tratamento específico para isso. Para um DPO utilizar esses dados, depende muito da finalidade, né? Não só o DPO, mas qualquer funcionário, colaborador ou prestador de serviço da empresa não pode simplesmente pegar um dado e utilizar de uma forma diversa para que foi coletada, por isso existe o ciclo de vida dos dados,
que é uma das etapas importantes para que a gente tenha dentro de não só de um programa de conformidade, mas dentro do próprio tratamento desse dado. Bom, eu acho que é isso. Alguém quer complementar algo? Queria agradecer em nome do Dr. Isildo, nosso vice-presidente aqui da comissão, os demais membros da comissão que estiveram presentes aqui no evento, né, hoje. Dr. Danilo, meu sócio lá no escritório, Dr. Silvio, meu sócio em uma outra empresa, também presente aqui. E vocês, né, por essa segunda-feira, estar aí compartilhando um pouco do que vocês estudam, que vocês fazem no dia a dia. E, novamente, colocar aí a OAB Ribeirão Preto, enfim, ficar à disposição de vocês. E Muito é isso. Alguém quer falar algo? Só ia agradecer mais uma vez, doutor Rafael, pelo convite, ao Ricardo por ter proporcionado esse evento, a também a doutora Cristina, sempre tão querida, e é ótimo estar aqui com vocês nesse encontro. A todos que estavam nos assistindo, a gente também se coloca à disposição de quem quiser entrar em contato, pode entrar em contato por e-mail, LinkedIn, nossas redes sociais, se tiver mais alguma dúvida, pode falar com a gente, e nos colocamos à disposição da comissão da OAB de Ribeirão Preto. Se vocês precisarem, podem contar com a gente. Sempre é uma honra, como eu falei, reitero mais uma vez, poder contribuir com temas tão importantes e dentro desse cenário que a gente está falando sobre tecnologias e fomento digital. Obrigada. Muito obrigada pela oportunidade. Como eu disse, a Camila e o Ricardo, a gente está desenvolvendo diversos projetos nesse sentido, e para a gente trazer debates, esses espaços de debate é extremamente gratificante. Então, muito obrigada pela oportunidade, a gente está à disposição para os próximos eventos aí que vierem. Obrigada. Quero agradecer também ao Dr. Rafael pela sempre muito solícito e cordial. Me coloco também à disposição, coloco à disposição todos os nossos projetos que nós estamos desenvolvendo, para a sua participação também, a participação de quem tiver interesse, e agradecer mais uma vez pela oportunidade. Boa noite a todos, Obrigado. muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima.